Mano Menezes está fora do Fluminense, não só ele, como mais 3 profissionais. O Thiago Kozlowski, auxiliar contratado, na época já do Mano Menezes. O Sidney Lobo, contratado também já como auxiliar do Mano Menezes, né? Chegou junto com o Mano no Fluminense. E o Flávio Oliveira, o preparador de goleiros que acabou de chegar. Preparador de goleiros não, perdão. Preparador físico, que acabou de chegar ao Fluminense para substituir o Marcos Seixas. A gente está aqui direto de Fortaleza, eu e o Fio. Ô, Vitor Lessa, eu vou te dar um bom dia total aí, porque você tá aí na Europa. O Lessa, já informando pra galera que tá desde o início, o Lessa não vai participar direto, gente, porque já são quase 6 da manhã lá na... quase 5, na verdade, né, da manhã, lá na Itália, onde o Lessa tá passando férias. Ele ia gravar um vídeo pro canal dele, e a gente falou, cara, grava teu vídeo no meio da live, a gente já... É 6, né? Aí tá 5 à frente, né? Grava teu vídeo no meio da live, a gente já interage aqui direto, e aí depois eu e o Fio vamos assumir o comando aqui direto. Cara, Vitor Lessa, o Flávio Oliveira foi junto nessa. Bom dia, e já... Eu vou só acender as luzes aqui, mas eu tô te ouvindo. Suas primeiras impressões, enfim, já quero te ouvir porque você não vai poder ficar direto, então a preferência é tua aqui. Bom dia. É isso. Literalmente, bom dia, né? Para mim aqui, quase 6 da manhã por aqui. Mas eu já imaginava depois do que aconteceu, né, depois de tudo que aconteceu no jogo, não só pela derrota, né, não só pela atuação ridícula do Fluminense, mas por todos os bastidores do jogo, pela forma como o Mano acabou entrando em atrito ali com alguns atletas, principalmente o Thiago Silva. Eu já imaginei que seria uma noite longa. Relembrando aqui bons tempos de setorismo, quando o time perdia e entrava em crise, a gente já ficava jogo 9h30 da noite, já virava a noite apurando, correndo atrás de informação, porque a gente já sabia que o treinador poderia ser demitido. No caso de hoje, eu confesso que essa demissão eu achava que ela poderia acontecer depois do jogo contra o Once Caldas na Sul-Americana. Desde que acabou o jogo, eu já comecei aqui a apurar, eu conversei com pelo menos 5 pessoas, diferentes pessoas, para tentar entender o que realmente está acontecendo, em que pé estava a situação, se o Mano realmente havia perdido o grupo, como de fato eu acho que as situações, principalmente no jogo de hoje, de ontem no caso, escancararam bastante para a gente. Então eu já assim, conforme as informações foram chegando, eu percebi que o cenário era bem propício para uma demissão, que realmente era um cenário de um desgaste muito grande no vestiário. E aí o que eu apurei aqui agorinha foi que o Mano, por exemplo, já foi para a entrevista coletiva demitido. Ele já vai para a entrevista sabendo que ia ser demitido. Não sei se formalmente a parada aconteceu ali, mas ele já vai para a coletiva sabendo que estaria fora do cargo. Tá? E aí depois, enfim, termina ali a entrevista coletiva, não sei se houve ali uma outra conversa e a nota oficial foi divulgada pelo Fluminense. Tanto que eu mandei para vocês aqui, ó, vai sair alguma coisa aí agora. E eu Não, ainda estava duvidando. isso que você falou agora é uma doideira, Vitor Lessa. É. É uma doideira. O Mano Menezes deu aquela coletiva já sabendo. Aí eu não sei se é uma decisão, tipo, se já foi ali 100% definido no sentido da comunicação, olha só, se está fora do cargo. Porque se está fora do cargo, não faz sentido dar entrevista coletiva, né? Geralmente, normalmente, o que acontece? O cara não vai nem para coletiva. Ou se ele estava ciente do que ia acontecer, ó, depois da entrevista coletiva a gente vai ter uma reunião e aí, enfim, foi formalizado depois da entrevista coletiva. Mas também a ordem das coisas aí eu acho que não altera muito. Eu tenho mais alguns detalhes de bastidores que eu posso passar para vocês aí. Se o Fio quer acrescentar alguma coisa, pode acrescentar, depois eu complemento aqui. Fazer um comentário aqui que tem a ver com essa informação. Só lembrar, galera, que assim, não vai ser uma live muito demorada, por motivo de Vitor Lessa, são 6 da manhã lá. Mas isso eu já expliquei, aqui, né? expliquei já. E a gente então, vai assumir depois. Pix e Superchat estão passando, a gente vai ler à medida que for chegando, para não acumular também muito, para não ter aquela reta final. Na coletiva tem uma hora que ele se vangloria,
se ele sabe que ele tá demitido, aquilo foi quase uma resposta interna, né? Quando ele diz que eu sou um dos técnicos que mais pontuei desde 2016, eu, Cuca e Renato Gaúcho, que aliás, ele bota que Renato Gaúcho, que aliás tá jogando futevôlei na praia. Você tá Pode falando ser um pouco alto só aqui, porque o Lessa tá falando baixo e a gente tá no prédio aqui também. Pode ser uma resposta um pouco dele ali já no tom, né? Pode ser. Acho Pode que. não ser Então, também. é porque eu vou confessar. Eu tive uma situação que eu tive que sair da sala de Sim. coletiva. Essa resposta especificamente eu não ouvi. Não, ele fala, Então não deu tempo de eu ouvir ele diretamente. Tem duas coisas. Ele abre também a coletiva na primeira pergunta, dizendo coisas do tom assim. É muito. Acho que é sua. Tipo, é pra sua resposta ou pra primeira? É só uma O dúvida. que ele fala? Que ele fala de. É muito fácil você avaliar quando você já tá com uma decisão tomada. Ele fala um tom nesse Sim, tom. é Sua. na minha pergunta quando eu falo da Talvez torcida. ele não tá respondendo. Na hora eu achei que ele tava falando de você, assim, no sentido de. Eu achei que ele tava falando da torcida. Da sua avaliação ou da torcida. Só que talvez não. Talvez ele já tava falando da possibilidade ali da demissão dele, né? Provavelmente. Cara, uma surpresa grande. Ô, Lessa, eu queria te ouvir também sobre o seguinte: a demissão da comissão toda. Porque o Thiago Kozlowski. Vamos lá. Quem foi demitido? Relembrando pra galera, tá? Mano e mais 3 foram demitidos. O Mano Menezes, que é o treinador. Normal, ok, isso acontece. Foi demitido o Sidney Lobo. Pô, é o preparador que chegou. O assistente que chegou com o Mano. Então, super normal ser demitido também. O Thiago Kozlowski, que foi contratado como um auxiliar ali também, no período do Mano Menezes. Poderia ter ficado, pode ser demitido. Acho que também zero surpresa. Agora, o Fluminense acabou de contratar um preparador físico, que é o Flávio Oliveira, que praticamente, Vitor Lessa, nem começou o trabalho. E foi mandado embora junto. Isso te diz alguma coisa? Gabriel, eu acho que nessa situação, quando o treinador é demitido, muitas vezes o auxiliar acompanha. Eu acho que é natural. O Flávio, eu acho que vai numa situação de sai o Marcos Seixas, o Fluminense vai procurar outro preparador físico. Provavelmente, por ter trabalhado com o Mano, ele veio com o aval do Mano. Não sei se foi indicação, propriamente, o Mano indicou, traz esse cara, mas certamente era alguém da confiança dele ali. E aí, automaticamente, saindo o Mano Menezes, acaba saindo os outros profissionais também. Não é algo que me surpreende a esse ponto, não. Deixa eu só fazer uma correção aqui, porque o Fluminense... eu tive uma resposta a essa informação que eu dei sobre ele ter sido demitido antes da coletiva. Não aconteceu dessa forma. Ele saiu do estádio, deu entrevista coletiva, ele foi pro hotel, teve uma reunião depois ali do jantar, e só aí que houve ali a comunicação pela demissão. Só para não ficar uma informação errada no ar, truncada. Ao vivo, né? Obviamente. E Tem até ali porque... suas intercorrências também. Exato. A gente está fazendo tudo aqui ao vivo, tudo ao mesmo tempo, enfim. Até porque numa situação como essa, até por conhecer a personalidade do Mano, realmente seria, ele não faria a coisa dessa forma. A gente conhece, sabe como ele é, e também foi que eu mesmo falei aqui, a diretoria do Fluminense não faria sentido o cara ir conceder entrevista para depois demitir. Enfim, já sabendo da demissão. Então, só para corrigir essa informação e para não ficar nada truncado aqui no ar, tá? Lécio, eu queria saber sobre, como a gente está falando mais coisas para liberar um pouco mais ele também, e depois a gente fica debatendo em cima disso, mas não é um padrão do Mário Bittencourt, da gestão do Mário, essa demissão numa primeira rodada de Campeonato Brasileiro, e sendo que depois de 15 dias ali de férias, né? De férias de data FIFA, e também tem um ponto, assim, até antes do Mundial, meio que... Do Mundial, olha, tô perdido. Até antes da final do Carioca, meio que tava tudo bonito no Fluminense, tava evoluindo as coisas, então não é normal. Você acha que isso envolve muito esse momento de crise de política, e se fala, não fala sobre SAF? Você acha que essa mudança de perfil de demissão de técnico do Fluminense passa por isso? Entrevistando o Vitor Lessa. Ô, Fio, eu acho que, cara, o ano eleitoral, vou nem falar de SAF, ano eleitoral em qualquer clube é um ano diferente, não tem jeito, porque você tem que lidar com a pressão do que está acontecendo em campo, e ao mesmo tempo tem uma situação extra-campo que em qualquer clube associativo, a eleição vai ter um impacto.
Não tem jeito. E normalmente é um impacto negativo porque você acumula as duas coisas, o dentro de campo e o extracampo. E aí, além de tudo, tem essa situação de SAF. Não sei o quanto isso impactou para essa decisão, mas eu acho que o que eu tenho de informação por enquanto é que foi uma decisão técnica. O Fluminense, a diretoria, entendeu que o trabalho não estava evoluindo e que não tinha e não parecia não ter margem de evolução, não estava dando resultado. Então houve um entendimento de que chegou a hora, é melhor interromper o trabalho agora. Não sei se essa questão política, eu acho que tudo esse ano vai ter um impacto da política do clube. Não tem para onde correr. Não tem, ainda mais com essa situação de SAF iminente, com podendo ir para votação, aprovação ou não aprovação. E a gente sabe que o que acontece dentro de campo reflete também no extracampo. Então não tem como dissociar uma coisa da outra. Mas eu acho que o trabalho do Mano ele já vinha apresentando, não é que não evoluía, ele vinha evoluindo. A sensação que dava, eu já tinha falado sobre isso recentemente, eu ia gravar um vídeo para falar sobre isso. O trabalho do Mano, ele retrocedeu. E aí houve um entendimento, após uma análise técnica, enfim, de tudo que vinha acontecendo, que não dava para seguir mais. E além disso, aí uma percepção misturada com informação. Percepção pelo que a gente está vendo. Informações que eu recebi. Tinha o desgaste. Muitos jogadores do elenco do Fluminense já não apoiavam mais o trabalho do Mano, já não gostavam ou não aceitavam muito bem a forma como ele conduzia algumas situações. Principalmente o Thiago Silva, que era um cara que volta e meia vinha batendo de frente e hoje teve uma situação novamente. Isso já aconteceu em uma outra oportunidade. Né? Oi? A de hoje foi bem pública, né? Não, foi bem pública, porque conforme o atrito vai acontecendo, a tendência é aumentar. E aí, uma hora ou outra, vai acontecer dentro de campo. Mas o Mano já chamou a atenção do Thiago Silva no sentido de ter cuidado ao chamar a atenção dos companheiros, para não faltar respeito, faltar com respeito, para não ultrapassar o limite. Então o Mano já tinha batido de frente com isso com o Thiago Silva. Teve uma situação também no clássico contra o Botafogo, lá no Newton Santos, em que no intervalo o Thiago Silva entra destruindo todo mundo no vestiário e o Mano meio que tira a autoridade dele ali, falando que quem manda ali é ele, que ele não tem que falar dessa forma. Então, e ele é o capitão do time, é o líder do time. Então são situações que vão se somando a uma não resposta técnica e tática do time em campo, a uma ausência de resultado ou resultados que eram esperados, a ausência de desempenho também. Então tudo isso vai gerando desgaste. A situação do Serna hoje, ela foi contornada, ele pediu desculpa, falou na frente de todo mundo e tal, o Serna obviamente ficou muito chateado e tal, mas enfim, respeitou, mas é algo que o grupo não vê muito bem. Quando o Mano vai para a coletiva e fala, olha só, a gente errou, cometeu erros, mas tem coisas que têm que ser resolvidas dentro de campo, tem coisas que têm que ser percebidas dentro de campo, e eles é que tem que resolver, ou seja, jogando a responsabilidade para cima do grupo, coisa que também já aconteceu em outros momentos. Só que ano passado era uma coisa, ano passado era uma realidade de fugir da segunda divisão, da Série B, do rebaixamento. O grupo ali não tinha direito de nada, tinha que botar a violinha no saco e ficar quietinho, entubar. Esse ano não, esse ano já é uma outra realidade, já é um grupo bem diferente, um grupo com outros jogadores. E aí, muito desgaste que rolou ano passado, por exemplo, situações se culminaram com a saída do Marcelo, com a saída do Felipe Melo, jogadores pesados no elenco, mas só que eram atletas também que não tinham o carinho de todo mundo, porque tinha jogador que não gostava do comportamento de um e de outro, então o cara, o Mano meio que estava ali também fazendo, entre aspas, um trabalho sujo e necessário naquele momento, mas algumas coisas vão se acumulando. E aí chega esse ano, não vem resultado, não vem boa atuação, o time está sofrendo, os jogadores começam a levar porrada, todo mundo começa a ser criticado. E você percebe que o trabalho não está evoluindo, você tem que tomar essa decisão. Até me surpreendeu pela forma como aconteceu, pela rapidez como aconteceu. Eu achava que fosse, como eu disse, acontecia na partida contra, talvez depois do jogo contra o Once Caldas. Mas, até o momento, eu não tenho informação nenhuma de que algo específico gerou a demissão do Thiago Silva. Uma briga, uma discussão, isso ou aquilo. Do Mano. O Thiago Silva também foi Mano demitido. Menezes, Thiago Silva, Primeira mão, hein? Muda por enquanto tá demitido, não. Do Mano.
foi realmente uma decisão técnica, de achar que o trabalho não estava dando o resultado e nem iria dar o resultado esperado.